É isso, Buenas Mari, um abraço para ti, abraço para todo mundo que está conosco aqui na Academia das Apostas Brasil, chegando para essa segunda-feira, 27 de outubro de 2025, última segunda-feira de outubro, hein? Próxima segunda-feira já vai ser novembro, penúltimo mês do ano, e aqui vamos nós com vocês na Academia das Apostas Brasil. Na primeira segunda-feira também com esse horário diferente para os jogos da Europa em relação aqui, né, para o nosso horário de Brasília, para nós que estamos no Brasil, acompanhando sempre, trabalhando sempre também as principais ligas europeias. A galera já vai notar isso acessando o nosso site, academiadasapostasbrasil.com, inclusive acompanhando a primeira transmissão do dia, que vai ser às 5 da tarde. Agora esse vai ser o horário nobre, galera, do futebol na Europa. 5 da tarde, horário de Brasília. Estaremos com vocês aqui para La Liga Espanhola. Real Betis e Atlético de Madrid estarão se enfrentando pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol 2025-2026. Esse vai ser também o primeiro jogo do dia com transmissão aqui da academia. Então, convido todos aí para que fiquem de olho. Tá no site já o artigo com as melhores apostas em futebol nesta segunda-feira. E esse jogo do Betis com o Atlético de Madrid entrou das melhores apostas do dia, com uma recomendação de over 2,5 gols, odds 1,75, quando foi publicada, né, lá no nosso site, essa recomendação dentro das melhores apostas do dia em futebol. A recomendação da prévia do prognóstico também é na direção de gols, e esse jogo é bem interessante pelo contexto todo que temos aqui para essa partida entre o Betis e a equipe do Atlético de Madrid. Primeiro lugar, por quê? Porque é um confronto direto. Os dois times estão com 16 pontos ganhos até o momento, 4 vitórias, 4 empates, 1 derrota. O Atlético de Madrid é quinto, o Betis é sexto, os dois com 16 pontos ganhos. Quem ganhar passará o Espanhol, que é quarto com 18, e então ingressará na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O Real Madrid lidera com 27 pontos, o Barcelona é vice-líder com 22, o Villarreal é terceiro com 20, ou seja, quem ganhar fica 1 ponto atrás do Villarreal e fica também 3 pontos atrás do Barcelona, embora ainda estará 8 pontos atrás do time do Real Madrid. Mas é bem importante que tenhamos um vencedor nesse confronto. O empate não interessa muito a ninguém. Com o empate, os dois vão para 17 pontos e ainda ficarão atrás do quarto colocado espanhol. É o que a gente tem para destacar, então, dessa partida do Campeonato da Espanha. O time do Betis, jogando em casa, ganhou 3 partidas das 4 que disputou, perdeu uma, fez 7 gols, tomou 3 em casa, e assim o time do Betis se prepara para pegar o Atlético de Madrid, que em 4 jogos fora de casa não ganhou, tem 3 empates e 1 derrota, 4 gols feitos e 5 sofridos até aqui em 4 atuações. O time do Atlético de Madrid devendo demais fora de casa, e se incomoda, preocupa bastante a sua torcida, e por isso que a gente faz esse destaque também aqui na Academia das Apostas Brasil a respeito desse jogo. Será que dessa vez o Atlético de Madrid vai ganhar pela primeira vez fora de casa nessa temporada? Tá devendo o time do Simeone, mas quem sabe seja agora o momento. A última vez que o Atlético de Madrid ganhou uma partida fora de casa, num jogo oficial, foi 25 de maio, era a temporada passada ainda, quando fez 4-0 em cima do Girona. Nessa temporada, fora de casa, o Atlético de Madrid perdeu para o Espanhol por 2-1, fora de casa, né? Empatou com o Alavés por 1-1
perdeu para o Liverpool na Liga dos Campeões por 3-2, empatou por 1-1 com o Mallorca e com o Celta de Vigo e vem de uma derrota para o Arsenal por 4-0 em Londres. O Betis, por sua vez, ganhou o último jogo em casa do Osasuna por 2-0. Antes disso, empatou com o time do Nottingham pela Liga Europa em 2-2 e antes ainda ganhou da Real Sociedad pelo placar de 3-1. A exceção aí foi a derrota do Betis para o Athletic Bilbao em 31 de agosto pelo placar de 2-1, até porque antes tinha vencido o Alavés também pelo placar de 1-0. Esse é o cenário que nós temos aqui para essa partida entre Betis e Atlético de Madrid, que teve o Atlético vencendo o último confronto direto entre eles. Esse jogo foi em 18 de maio, na ocasião teve uma goleada. Tivemos um 4-1 do Atlético de Madrid, com Julián Álvares e Lenormand marcando no primeiro tempo. O Fornals descontou para o Betis. O Julián Álvares e o Ángel Correa ampliaram para o Atlético de Madrid, fechando em 4-1. O último jogo em Sevilha, o Betis ganhou pelo placar de 1-0 em outubro do ano passado e com direito a gol contra marcado pelo José Maria Jiménez. Então a gente tem uma vitória para cada lado, para cada mandante, inclusive nos confrontos diretos mais recentes, né, que aconteceram na temporada passada. Se a gente pegar só os jogos em Sevilha, só os jogos comando do Betis, a última vez que o Atlético de Madrid ganhou em Sevilha do Betis, 2-1 em outubro de 2022. De lá para cá tivemos um placar de placar de 0-0 em 2023 e 1-0 para o Betis, como eu falei, em outubro do ano passado. Quando o Atlético ganhou pela última vez, só para vocês terem uma ideia, o Griezmann fez os 2 gols e o Fekir descontou para a equipe do Betis. Então, fica o destaque a respeito também dessa partida do Campeonato Espanhol, 5 da tarde, horário de Brasília, que vai estar bem interessante para a gente destacar para todos vocês aqui na academia. Continua sendo às 20 horas para Portugal, mas para nós agora às 5 da tarde no horário de Brasília essa partida. Bom, o que a gente sabe sobre times? O Manuel Pellegrini, técnico do Betis, não tem o Isco está lesionado e com isso o time deve ter a seguinte escalação: goleiro Paul Lopes, na linha defensiva Bellerin, Bartra, Natan e ainda o Firpo, Júnior Firpo na lateral esquerda. No meio de campo, Fornals, Amrabat, Lo Celso, Anthony, Esalzuli e ainda no comando do ataque o Cúcio Hernández, enquanto a equipe do Atlético de Madrid para essa partida, Diego Simeone tem 2 dúvidas, não quer dizer que são desfalques certos. Johnny Cardoso, volante que a gente viu, né, já nessa carreira, o Johnny Cardoso atuar, inclusive, primeiramente pelo time do Betis aí no futebol espanhol, mas também a gente viu ele atuar no Inter, né, por muitos anos. Ou seja, aqui tem um potencial de lei do ex. Johnny Cardoso para essa partida é dúvida, o Matteo Ruggeri também é dúvida. Na provável escalação sem eles, Oblak, Llorente, Lenormand, Jiménez, Ranco e ainda na lateral esquerda Nicolás Gonçalves. No meio de campo, Koke, Barrios, Baena e o ataque de Griezmann e Julián Álvares é o que temos então para essa partida. Fica o destaque para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Baita jogo aí para começar o dia. Outro jogo que temos é pelo Campeonato Português, claro que está em destaque lá no nosso site, inclusive nas melhores apostas do dia, a recomendação é para o Porto ganhar o primeiro tempo, vitória do Porto HT, odds 1,85. Vocês encontram na prévia da academia uma recomendação em busca dos gols do Porto e também pudera, né? Com o início de temporada que a equipe
do Porto fez, e eu estou falando disso aqui baseado especialmente no grande desempenho nessa grande arrancada, são 8 partidas do campeonato português com 7 vitórias e 1 empate, 19 gols marcados e 1 gol sofrido. Time do Porto pega essa equipe do Moreirense, o Moreirense que é o melhor mandante do campeonato português, talvez muitos não saibam disso, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento em casa, 9 gols marcados e 3 gols sofridos, em 4 atuações fora de casa. O Moreirense chega com essa pecha, com essa moral, para pegar o time do Porto, que ganhou todas fora de casa, tem 12 pontos, o Sporting tem 15, já jogou 5 fora de casa. O Porto, nesse momento, tem a mesma pontuação do Sporting e 1 a mais que o time do Benfica, além de 3 a mais que o Gil Vicente, que será que começa a sonhar, galera? Mas o time do Porto tem essa tranquilidade, né, para defender a liderança. Chama muito a atenção aí o desempenho, e o time do Porto vai ter essa possibilidade de seguir na ponta, né, na tabela de classificação do campeonato português nessa partida, que também está em destaque lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. E aí, galera, para fechar o nosso dia, a nossa noite de segunda-feira, temos 2 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira delas, 19 horas, horário de Brasília, nós teremos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Operário. Chapecoense e Operário na Arena Condá, em Chapecó, no Velho Oeste catarinense. Para esse jogo, a Chapecoense em quinto, 54 pontos. Olha que a Chapecoense chegou a estar em segundo lugar, foi perdendo posições. E o time do Operário, por sua vez, é 13º com 42 pontos. Por mais que a gente diga que, pô, já está acabando uma 34ª rodada, faltam apenas 4 para terminar, vale dizer o seguinte, né? O time da Chapecoense está lutando ponto a ponto pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O time do Operário já ficou mais numa zona intermediária, está 7 pontos à frente do rebaixamento, ao mesmo tempo em que o time do Operário tem aí 13 pontos de desvantagem em relação ao time que no momento é o 4º colocado, que é o Novo Horizontino. Fica esse destaque, galera. Chapecoense e Operário é o jogo de abertura aí da noite de segunda-feira na Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. Partida bem legal para se conferir, para se trabalhar. Você sabe como a gente gosta da Série B, né? O ambos marcam a 2,12 na Betano, tá recomendado. Ambos marcam que bateu em 49,7% dos jogos dessa Série B do Campeonato Brasileiro. E o ambos marcam foi a recomendação, então, para essa partida, além da vitória da Chapecoense, né? Com odd 2, a recomendação de vitória da Chapecoense. Lembrando que nesta Série B do Campeonato Brasileiro, se a gente pegar aí a tabela de classificação, o time da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro ganhou 9 das 16 partidas que disputou. Então, se tiver sempre uma odd aí nessa casa, pelo menos a julgar aqui pelo desempenho, a equipe da Chapecoense realmente pode estar sendo subestimada pelo mercado, pode ter um valor aí nessa vitória do time da Chapecoense. Ainda mais pegando um Operário que é o 4º pior fora de casa, em 16 jogos fora, perdeu 9, empatou 4, ganhou 3, tem um saldo negativo de 22 gols sofridos, e por isso a gente vai estar acompanhando essa partida entre Chapecoense e Operário também. Vocês podem conferir lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, mais informações. Um duelo que agora eu já diria que é de opostos, porque
o time do Operário praticamente cumpre tabela, não tem mais muito o que fazer dentro desse sistema de disputa, e a Chapecoense, por sua vez, né, vai estar esperando aí por confirmar uma vaga na no G4, né, que eu quis dizer, entre os 4 primeiros colocados na briga pelo acesso. Semifinais seria bom, né? Fiquei na cabeça aí de 4 times, quase falei semifinais, mas cheguei a falar semifinais, né? Mas a ideia da Chapecoense é vaga entre os 4 primeiros colocados para conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, fica o registro desse jogo, Chapecoense Operário, 19 horas de Brasília, a partida bem legal, bem interessante também pela Série B do Campeonato Brasileiro, para quem quiser trabalhar este jogo. Bom, dito isso, nós temos ainda uma outra partida da Série B do Campeonato Brasileiro para acontecer nessa segunda-feira. E a gente faz questão de destacar para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Então, vamos lá. Primeiramente, que eu quero falar da Série B do Campeonato Brasileiro, que se pode projetar aqui um time da Chapecoense para essa partida, com o goleiro sendo o Rafael Santos para o time da Chapecoense, na linha defensiva o Eduardo, que é o Eduardo Doma, na zaga, junto do Eduardo Doma, as presenças do Bruno Leonardo e do João Paulo, com o Walter Clar na esquerda, no meio de campo o Pedro Martins, o David Antunes, o Rafael Carvalheira, e no ataque o Marcinho e também o Neto Pessoa é a provável equipe da Chapecoense, né? Lembrando que o Giovanni Augusto aí é o grande pifador desse elenco. Do time do Operário, a provável escalação tem Elias, Diogo Matheus, Miranda, Giraldo e Cristiano, Bruno Índio, Zuluaga, Neto Paraíba, Bosquilha, Léo Gaúcho e ainda o Rodrigo Rodrigues no comando do ataque. É um jogo bem legal, bem interessante que nós teremos aqui para essa partida. Fica o destaque, 19 horas, horário de Brasília. E para fecharmos, jogo que eu sei aí que vem depois é Atlético Paranaense e Amazonas. Mas antes, Mari, conta aí pra galera o que te interessou, o que tu achou de bom aí para essa partida entre Chapecoense e Operário, hein, Mari? Bom, esse jogo tem tudo para ser um jogão, né? Tem tudo para ser aí realmente um jogo extremamente ofensivo por parte da Chapecoense, que deve, né, jogar aí para voltar para esse G4. O Chape briga ativamente aí por uma vaga, essa briga tá muito legal, né? Toda rodada aí esse G4 muda, vira um rebuliço. Então tá muito legal essa reta final de Série B, tá pagando muito para nós também, né? E o Operário, ele já tá relativamente tranquilo aí com relação a riscos de rebaixamento, né? Não tem aí uma pontuação, nossa, incrível, mas como para mim a gente tem aí uma vaga em aberto, não acho que vá sobrar pro Operário. Não é um time que pode ir dar bobeira nessas últimas rodadas, mas 33 jogos ainda, né? Ele tem um espaço para garantir aí um resultado melhor,
principalmente nos seus jogos dentro de casa, né? Já que a sua campanha fora, ela é bem pior. E o Operário ainda tem até confronto direto ali contra a Ferroviária, também em casa. Então, ele vai ter aí jogos com mais perspectiva, né, do que esse contra a Chapecoense. Chapecoense que é uma boa mandante, poderia ser melhor? Talvez, poderia ser melhor aí, mas tem números interessantes, né, derrotas mesmo. Sofreu 4, 3 empates apenas, esse número aqui é bem interessante, né, até empatou pouco aí pro padrão da Série B. Então, vou trabalhar pro lado da Chape aqui, tá? Eu vou trabalhar com esse menos 0,25. Apesar dos poucos empates, né? E apesar do empate não servir muito a Chape, se o Operário conseguir levar aqui esse empate por mais tempo, talvez existe um mundo, né? Onde ele queira aceitar aí esse resultado. Fora de casa pode não ser um resultado tão ruim. Então eu vou trabalhar 1,70 aqui com esse menos 0,25 da Chapecoense, tá? Vejo o valor até a faixa aí de 1,70 mesmo, tá? Acho que a gente tá no limite de uma boa entrada, mas vejo o valor aí. Então, handicap asiático, menos 0,25 da Chapecoense, odds 1,70. Essa é a minha sugestão. E além de Chapecoense e Operário, para fecharmos a noite às 9h30, com transmissão aqui da Academia das Apostas Brasil, 9h30 da noite no horário de Brasília, tem Atlético Paranaense e Amazonas. Jogo que fecha a rodada 34 da Série B do Brasileiro na Liga Arena em Curitiba. O time do Atlético, 8º colocado com 50 pontos ganhos. Ganhando, terá a oportunidade de se colocar em 7º, passando o CRB, e ficará 2 pontos atrás do 4º colocado Novo Horizontino e do 3º, que é o Goiás. Agora, o Amazonas joga a sua vida, joga pela sobrevivência. É penúltimo colocado com 32 pontos, a Onça, ganhando, passa o Volta Redonda, que tem 34, empata em pontos e no número de vitórias, como o Botafogo de Ribeirão Preto, terá melhor saldo e virará o 17º colocado, ficando 2 pontos atrás do Atlético, que hoje seria o último time a se salvar no limite do limite. Então, esse jogo vale muito, Atlético Paranaense e Amazonas, fiquem atentos. O Furacão precisa reagir, vem de 4 jogos sem vencer, perdeu para o Atlético Goianiense 3-0 em Goiânia, tomou 2-1 do Remo em Belém, empatou em casa com o Avaí 1-1 e o Atletiba, como visitante, empatou por 0-0 na sua última partida. A última vitória do Atlético Paranaense foi em 27 de setembro, 1-0 contra o Operário. Isso quer dizer que faz exatamente um mês, na 29ª rodada. E o Atlético Paranaense em casa, especificamente, pelo menos nos últimos 4 jogos não perdeu, empatou o último com o Avaí 1-1, como eu lembrava, mas ganhou os 3 anteriores, 1-0 no Operário, 2-0 no Vila Nova, 2-1 no Novo Horizontino. A última derrota do Atlético em casa foi para o Corinthians, ainda na Copa do Brasil, 27 de agosto, 2 meses atrás, quando perdeu pelo placar de 1-0. Na Série B, a última derrota em casa foi para o Goiás, 1-0, 12 de julho. Aliás, falando especificamente da campanha como mandante, o time do Atlético Paranaense ganhou 7, empatou 5 e perdeu 4 em 16 partidas em casa, com 18 gols marcados e 15 sofridos. Já a equipe do Amazonas chega para essa partida de um empate em casa com o Novo Horizontino 0-0, antes perdeu fora para o Vila Nova 1-0, mas a última vitória até foi recente, 2-1 contra o Criciúma em 7 de outubro na antepenúltima rodada. O time do Amazonas, nas últimas 5 partidas, perdeu 4, empatou 1. O Amazonas perdeu para o Vila Nova, o último jogo fora, por 1-0, antes 2-2 com o Atlético, tomou 2-1 do Operário, 2-0 do CRB e ainda 2-0 do Atlético Goianiense nas atuações fora de casa.
A última vitória que o Amazonas teve fora foi contra o Avaí, quando ganhou por 2-1 em Florianópolis em 25 de agosto. De maneira geral, o time do Amazonas é o segundo pior visitante também, 7 pontos conquistados em 16 jogos fora, só com essa vitória que eu citei fora de casa contra o Avaí, em 16 jogos, de resto empatou 4, perdeu 11, tomou 30 gols fora de casa o time do Amazonas, é o segundo time que mais tomou gols fora de casa, fez 13 e com isso vocês entendem, né, já porque há um favoritismo para o time do Atlético Paranaense, que ainda ganhou o único confronto direto entre os times, no dia 5 de julho, gol do Allan Kardec, assistência do Bruno Zapelli, pela 15ª rodada da Série B, quando se enfrentaram em Manaus. Bom, vejamos o que sai dessa partida. Atlético Paranaense e Amazonas é uma opção aí da galera também para fechar esse dia. A gente vai estar conferindo com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. O que eu quero destacar a respeito de escalações para esse jogo apenas, galera, é que o time do Atlético Paranaense não tem Renan Peixoto, Esquivel e Isaac, que estão machucados, o Viveiros e o Zapelli estão suspensos. Furacão deve ter Santos, Teran, Aguirre, Arthur Dias, Benavides, Patrick, Dudu e Léo Derek, Leozinho, Mendonça e Julimar. E o Amazonas não tem o Iverton e o Denner, que estão machucados. O Márcio Zanardi deve escalar o time da Onça com Renan, Castrilhon, Alvarinho, Léo Coelho e o Fabiano, Eric Varão, Domingos e PH, Diego Torres, Kevin Ramírez e Henrique Almeida. Bora levar para o live esse jogo, galera? 9h30 da noite, esperamos vocês. Começamos o dia aí com o Campeonato Espanhol, Betis e Atlético de Madrid às 5 da tarde, horário de Brasília. Depois, 9h30 da noite, tem Atlético Paranaense e Amazonas. Esperamos vocês aqui na academia. Combinado? De olho na Novibet, de olho na Betano. Até lá!